Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. A Netflix estuda reformular a proposta de compra da Warner e pagar tudo em dinheiro. O CEO da Heineken renuncia ao cargo em meio à queda nas vendas. A Nvidia vai investir $1 bilhão em um laboratório de pesquisa de medicamentos com inteligência artificial em parceria com a dona do Mondiaro. E ainda, o Google anuncia um plano para entrar no varejo e disputar espaço com a Amazon. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios que está no ar. Jovem Pan Business. A Netflix estuda reformular os termos da sua proposta de compra da Warner Bros. Discovery e avalia apresentar uma oferta totalmente em dinheiro pelos estúdios e pelos negócios de streaming do grupo. Essa mudança busca basicamente acelerar um processo de venda que todo mundo está vendo, que é um processo de venda complexo, que pode levar muitos meses para ser concluído. Lá na proposta original, previa o pagamento em dinheiro e em ações da Netflix por papel da Warner, com mecanismos de ajuste caso as ações da plataforma de streaming caíssem abaixo de $97,91. Desde o início das negociações em outubro, os papéis da Netflix acumulam uma queda de cerca de 25%, tendo sido negociados recentemente a $89,07 em Nova York, o que aumenta, claro, as incertezas em torno do modelo inicial da oferta. A gente tem que lembrar que esse negócio enfrenta resistência política e também de concorrência. Apesar da Warner ter escolhido a proposta da Netflix no início de dezembro, que a gente trouxe aqui no Business, a Paramount intensificou a ofensiva para tentar barrar o acordo. Inclusive, o diretor-presidente da empresa, o David Ellison, e o pai, o Larry Ellison, cofundador da Oracle, um dos 10 homens mais ricos do mundo, ambos lançaram uma oferta pública de aquisição. Os dois ofereceram garantias pessoais, volto a repetir, Larry Ellison, até pouco tempo atrás, aqui no telão do Business, estava como o homem mais rico do mundo. Tudo isso para financiar essa operação, e inclusive os dois acionaram a justiça para questionar a avaliação da Warner nessa negociação com a Netflix. Desde o momento em que apareceu isso, a gente tem repercutido aqui no programa, porque o acordo Netflix e Warner mexe com o mundo dos negócios, sobretudo do entretenimento, pois une o serviço de streaming pago dominante no mundo e que nunca havia feito uma operação dessa magnitude a um dos estúdios mais icônicos e valiosos de Hollywood. A Warner Bros. Foi fundada em 1923, é dona de franquias, séries, filmes, Harry Potter, Game of Thrones, Os Sopranos, O Mágico de Oz, Friends. E também esse conglomerado da Warner Bros. Discovery compõe ainda empresas como a HBO Max, a DC Studios. Se for aprovado, tudo isso agora vai para a pioneira do streaming, a Netflix, fundada em 1997. E lembrando, tudo começou como uma locadora de vídeos. Vamos para o mundo da cerveja, o mundo da bebida agora, porque o CEO da Heineken, o Dolf van den Brink, ele renunciou ao cargo diante de vendas mais fracas. Ele está há 6 anos nessa posição e 28 anos na empresa. Essa decisão acontece em um momento de forte turbulência para a segunda maior produtora de cerveja do mundo. Para o Banco City, banco americano, a mudança na direção da cervejaria holandesa pode significar menos aporte no Brasil, sobretudo se o mercado premium seguir estagnado. Vamos lembrar que no fim de 2025, uma nova fábrica da Heineken em Minas Gerais, na cidade de Passos, foi inaugurada, o que deve garantir até 500 milhões de litros de cerveja por ano. A construção dessa fábrica em Minas Gerais representou um investimento de R$2,5 bilhões da empresa no Brasil, no estado de Minas Gerais.
Mas o que acontece? O momento do mercado nacional de cerveja está ruim, o que pode fazer com que a nova gestão global diminua, pise no freio em mais investimentos. O que a gente sabe até agora é que o Conselho de Administração da Heineken diz que vai lançar uma busca por um sucessor. A realidade é que a dona de marcas como Amstel, a Tiger, além daquela que vocês estão vendo no vídeo aí, que leva o nome da companhia, não tem conseguido crescer as vendas. Ao assumir o cargo de CEO em meados de 2020, o executivo, ele tentava levantar a companhia. Ele eliminou postos de trabalho, ele investiu em mercados emergentes, mas a gente tem que lembrar também que nesse período, desde 2020, como líder máximo da empresa, ele enfrentou uma pandemia, a guerra da Ucrânia, a alta da inflação e teve também mudanças nas tendências globais de consumo, não só no Brasil, mas global. Por exemplo, o aparecimento de medicamentos para perda de peso, que isso o mercado todo já tem visto que pesa sobre a venda de alimentos, pesa sobre a venda de bebidas. E também junto com as canetas, chamadas canetas emagrecedoras, tem a mudança de atitudes em relação ao consumo de álcool, especialmente entre os mais jovens. Tudo isso causam preocupações sobre o futuro do setor e explica, em parte, a queda no consumo global de cerveja. E mais um aplicativo pode entrar na guerra do delivery no Brasil. É o Zé Delivery, serviço de entrega de bebidas da Ambev, tem estudado, tá? É bom frisar, tem estudado a entrada na entrega de refeições de restaurantes nas capitais para rivalizar, é claro, com a líder do setor, o iFood, e também a 99 Food e a Kita, a marca internacional da chinesa Meituan, a maior do mundo no segmento de entrega. O que a gente sabe até agora? Uma equipe da Ambev, ela tem estudado vários cenários nos últimos meses. Um deles é oferecer apenas a plataforma de tecnologia do Zé Delivery, deixando a entrega para os próprios restaurantes, um formato aí de parceria. Agora, tem uma ideia que é uma operação muito mais completa, porém muito mais complexa, que envolveria a total entrega feita pelo próprio aplicativo. A gente fez um questionamento à Ambev e propriamente ao Zé Delivery, eles mandaram uma nota aqui ao programa. Eles não detalharam os próximos passos. Em nota ao Business, eles disseram que a missão do Zé Delivery é entregar o que os consumidores desejam, como bebidas geladas, snacks ou experiências completas. Assim termina a nota enviada aqui ao programa. Será que essa experiência completa será a entrega de restaurante nos próximos tempos? A gente verá e a gente vai acompanhar. Lembrando que o Zé Delivery foi criado como um projeto interno da gigante das bebidas Ambev em 2016. Hoje ela registra 5 milhões e 600 mil usuários ativos mensais e recebe mais de 65 milhões de pedidos todos os anos. E a NVIDIA anunciou um investimento de até $1 bilhão ao longo dos próximos 5 anos para a criação de um laboratório de pesquisa em medicamentos com uso de inteligência artificial em parceria com a farmacêutica Eli Lilly. Esse novo centro será instalado no Vale do Silício e terá como foco automatizar e acelerar etapas da pesquisa e também do desenvolvimento de fármacos por meio de AI. Segundo a NVIDIA, o laboratório permitirá integrar sistemas computacionais avançados a equipamentos físicos, reduzindo a dependência de processos manuais conduzidos exclusivamente por cientistas. Engenheiros e pesquisadores das duas empresas atuarão de forma conjunta no desenvolvimento de modelos de AI capazes de executar e otimizar procedimentos laboratoriais. O projeto faz parte de uma estratégia da NVIDIA de expandir a aplicação dos seus chips e também plataformas de AI para além do setor de tecnologia, com a indústria farmacêutica apontada como um dos principais vetores de crescimento. A iniciativa também se soma a parcerias recentes da empresa voltadas à automação de laboratórios e reforça o movimento de adoção da AI no desenvolvimento de novos medicamentos.
E em Nova York, essa semana, aconteceu a NRF, a maior feira do varejo no mundo. E entre tantos assuntos discutidos, um deles se destacou. O Google anunciou que vai entrar no varejo de vez, mas de uma forma diferente. Sundar Pichai, o CEO do Google, anunciou na feira que a empresa vai oferecer uma infraestrutura aberta que vai permitir que o consumidor faça toda a jornada da compra pela ferramenta de AI da companhia, o Gemini. A parceria envolve gigantes americanos, né? Tem as redes Target, a Walmart, tudo está dentro desse projeto. Nós vamos conversar diretamente de Nova York com Alexandre Caramaggi, o CMO da brasileira Semantics, focada em inteligência artificial. Alexandre, obrigado pela presença aqui no Business. Você está em Nova York, você inclusive esteve no evento em que o Sundar Pichai fez esse anúncio. Eu queria que você contasse para a nossa audiência o que esse anúncio do CEO do Google, né, pelo próprio CEO do Google, significa. O que vai funcionar na prática a partir de agora? Tudo bem, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Espero trazer informações relevantes. Sim, eu tive a oportunidade de estar ali a poucos metros da apresentação do CEO do Google, 3 dias atrás, e posso dizer que foi algo tão novo e tão acelerado que ele teve um pouco até de dificuldade para ler o teleprompter, não pôde trabalhar ali na espontaneidade pela quantidade de informações e tecnologias, processos, estratégia que estavam por trás disso. E também há um fato curioso, é que andando ali pelo evento, pelo pavilhão da NRF, a gente visitando o stand do próprio Google e perguntando para os colaboradores como é que seria a partir de agora, eles mesmos não souberam responder. Essa noite mesmo eu passei boa parte dela estudando, como a gente diz em tecnologia, abrindo o capô para ver o que tem por detrás disso. E eu posso dizer que em algumas vezes que eu tive algumas insatisfações com feiras e eventos, como o NRF ano passado, em que havia muito buzzword, muitas promessas, eu saí completamente impactado e ansioso para voltar para o Brasil para começar a fazer as minhas mudanças. Nós estamos falando de um protocolo universal de conexão de todo tipo de agente com todo tipo de varejista e colocando nesse triângulo também os meios de pagamento, fazendo uma conexão total que vai levar até o ponto de vista de logística. Como é que isso funciona na prática? Imagine que você tem um filho ali de 14, 15 anos que recebeu uma turma de colegas em casa e que ele vai poder, por exemplo, falar com um assistente pessoal virtual ou com o ChatGPT, ou mais do que isso, né? Como se era um protocolo universal, até mesmo os concorrentes eventualmente podem se plugar aquilo ali, e ele faz um pedido dizendo que tem 10 pessoas dentro da casa dele e ele queria pedir uma pizza, mas que eles não gostam de tal e tal ingrediente. Este consumidor não vai saber sequer de onde está vindo o pedido, mas você pode fazer sem atrito nenhum, sem uma navegação, sem e-commerce, sem aplicativo, a conclusão da sua compra e agendar um horário ali para sua pizza chegar. E essa é uma das poucas novidades que a gente está tentando desmembrar a partir desse protocolo de unificação, que não é a primeira vez que acontece. Em 1990, alguns vão lembrar, que a gente também teve isso com a internet, com o protocolo HTTP, em que todos poderiam criar uma página que estaria verdadeiramente conectada e não mais em redes particulares, privativas, e é o que está acontecendo agora. Muitos dizem que é mais impactante do que a chegada da internet e mais impactante do que a chegada dos smartphones. Mas é um impacto, avassalador no varejo mundial. Eu quero que você até fale no varejo brasileiro, porque do que eu entendi, né, eu estou no Brasil, mas o que eu entendi do que o Sundar falou é que o cliente, ao invés de ir lá no buscador do Google, ele vai, a partir de agora, no Gemini, né, na AI da empresa, descreve o produto que deseja e, a partir dessa informação, o agente ele vai oferecer as opções. Só que o que vai acontecer? O cliente pode comprar ali, pode finalizar a compra ali e pagar pelo Google Play, ou seja, o Google vai apresentar as opções e vai finalizar a compra. Isso, de alguma maneira,
de alguma maneira totalmente direta, Alexandre, isso é um embate com um gigante como a Amazon, a gigante de tecnologia, não é? Exatamente. E digamos que o maior olhar aí em relação ao Google é com a Amazon, que já tem o seu agente próprio dentro do seu ecossistema, o Rufus, que, segundo eles, já tem 250 milhões de usuários que fizeram consultas ou compras diretamente por esse agente da Amazon, e, segundo eles, também dobrou a taxa de compra em relação ao público que não usou esse tipo de agente. Então, realmente, os números são muito impactantes para varejo. Qualquer mudança de 2%, 3% com margem apertada já é bastante coisa. Imagina o que é dobrar. Mas sobre esse domínio dos padrões de comunicação ou padrões de mercado de tecnologia, há quem diga com força, né? Quem domina o padrão domina o mercado. E o Google também entrou logo para tentar deixar claro que não é um controle do mercado, não é algo que só o Google vai dominar. Os dados do cliente ficam com o fornecedor. Os dados de pagamento e todo o processo de segurança também funciona por tokenização para cada uma daquelas compras, e ele está simplesmente deixando um padrão aberto para que a comunidade possa desenvolver, e fez questão de deixar claro que não fez isso sozinho, e colocou inclusive concorrentes do varejo americano, como Target e Walmart, juntos nesse processo de lançamento, dizendo que eles já começam com milhões de produtos catalogados, o que também deixa completamente de cabelo em pé as agências de marketing. Eu tive a oportunidade de estar hoje de manhã com uma série de empresários dentro da WPP, uma das maiores do mundo, e a gente saiu de lá com uma série de perguntas, mas sem resposta. Imagine que o consumidor vai poder comprar sem saber de quem é a marca. E aí, como fica um site, como fica toda aquela parte de storytelling emocional e decisão, a gente sabe de algumas respostas, igual a gente viu em redes sociais, alguns influencers ou páginas tentando dominar, dizendo: siga o meu perfil, acompanhe e ligue o sininho. A que a gente está dando palpite é que a gente vai ter um direcionamento nos assistentes pessoais das marcas dizendo: peça para o seu agente priorizar a minha marca. Mas tudo isso, de maneira muito empolgante, está para se desenrolar daqui a pouco. Muitos novos empregos, muitas novas empresas devem surgir a partir daí. Alexandre, foi muito bom você ter falado aí a percepção local, né? Você que esteve presente no evento do CEO do Google anunciando, que particularmente eu fico muito impressionado realmente com esse anúncio dele, e você falou que as pessoas realmente estavam muito impressionadas. Agora, uma pergunta direta, você que está em Nova York e esteve no evento com o Pichai, como é que os varejistas, né? E eu sei que tem muito varejista brasileiro, muito presidente de empresa do varejo no Brasil, como é que eles receberam essa notícia? Nós temos empresas de maior porte, né, que já trabalham com tecnologia há muito tempo no varejo. Eu acho que duas que se destacam bastante, né, Mercado Livre, que é global, né, e Magalu, que trabalham o seu agente próprio ali, ficaram nessa dúvida de que se eles vão ser dono dessa jornada desse cliente ou se eles vão perder, mas de toda maneira, assim como qualquer brasileiro ou qualquer empresa pequena que hoje tem um site, fica muito difícil se desplugar das grandes redes sociais, de não ter um site que é listado no Google. Então, a gente já sabe que, como a gente falou anterior, quem domina o padrão domina o mercado. E quem fica fora do padrão se torna praticamente invisível. Imagine, como eu falei, muitas das pessoas vão usar a tecnologia, e esse é o objetivo maior dessas empresas, sem perceber que estão usando, de maneira transparente. Tudo deve ter inteligência artificial, mas não é o objetivo que a gente fale de inteligência artificial já no curto prazo. Então, não é muito opcional para essas empresas, e também é que a gente vê é uma oportunidade para quem correr na frente. A gente sabe de muita empresa que começou pequena, do nada, em garagem, no início do e-commerce, enquanto outros grandes estavam tentando se movimentar ou compreender o que estava acontecendo. E o que eles sabem muito bem é que agora todo produto que antes era uma foto, um storytelling, uma narrativa, um vídeo, um influencer falando dela, vai ter que ser estruturado em dados, porque o agente vai ler
dados do seu produto, dados da sua empresa, da sua avaliação, do seu processo logístico, da composição desse tipo de produto, se gera alergia, se for um alimento ou não, se é para corrida, para que tipo de corrida. Então, o que eles vão todos precisar acelerar assim que chegar ao Brasil é a organização dos dados e a descrição de todos os produtos e jornadas de maneira explícita para que esses agentes possam fazer essa leitura. Agora, mudando rapidamente desse assunto do Google, né, desse grande destaque aí da maior feira de varejo do mundo, qual foi o outro grande destaque dessa feira essa semana? Eu acho que um grande destaque que está sendo falado, eu posso separar em dois, né? Um é o título do evento é The Next Now, ou seja, o futuro, o próximo, agora. A gente falou muito sobre o que poderia fazer no ano passado e pouco foi feito ou pouco valor foi colhido. Então, tá deixando claro aqui para todo mundo que não é mais um ano de teste, é um ano de execução, é um ano de colher valor, é um ano de disciplina e de não inventar moda fazendo bem o arroz com feijão, porque de tecnologia nós já estamos sobrando, a gente já tem tecnologia suficiente para fazer muito mais do que a gente está fazendo. E a segunda questão, que foi muito falada, é sobre fadiga digital. Como muitas empresas tiveram acesso aos algoritmos e aos processos de automação, tanto a produção de conteúdo e os aborrecimentos, os pushes que a gente diz em relação às marcas para com os clientes, incomodou muito, cansou. E estão dizendo que o novo luxo é o humano. Então, se a marca conseguir fazer por detrás dos panos toda a parte de automação, de redução de atrito, de ganho de escala, e deixar sobrando um espaço maior para que o humano volte a ter relação, ela vai conseguir tirar uma vantagem bastante grande em relação àqueles outros que perderam esse lado mais genuíno, esse lado do calor humano, que está fazendo falta, segundo todos disseram. Muito bem, nós conversamos com Alexandre Caramachi, CMO da brasileira Semantics. Obrigado, Alexandre, pela presença aqui no Business. Eu que agradeço, até a próxima. Até. E se Nova York sediou a maior feira de varejo do mundo, aqui no Brasil, a rede de farmácias Ultrafarma anuncia a criação de uma mega loja conceito, localizado na zona norte de São Paulo, com 3.000 metros quadrados e com inauguração prevista para as próximas semanas. Essa nova mega loja contará, além da tradicional venda de medicamentos, serviços, vai contar também com uma ótica e uma farmácia de manipulação. A estrutura terá ainda entrega expressa para diversas regiões da Grande São Paulo, enquanto as entregas para todo o Brasil continuam sendo realizadas a partir do centro de distribuição da Ultrafarma, com 15.000 metros quadrados, em Santa Isabel, em São Paulo. Essa decisão envolve o fechamento das unidades da Ultrafarma, localizadas na Avenida Jabaquara, incluindo a unidade da Estação Saúde Ultrafarma e também a concentração da operação física em um único espaço de grande porte. O fundador e presidente da empresa, Sidney Oliveira, disse que o projeto representa uma virada de mentalidade. Para o empresário, o futuro não está em espalhar lojas pequenas, mas em criar um lugar onde tudo funcione melhor para quem compra, com menos dispersão, mais eficiência e uma experiência muito mais completa. E o Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio. No meio do barulho da cidade, existe uma frequência que transforma a viagem. A Classic Pan está na faixa estendida do seu rádio. Sabe o que isso significa? Que você pode ouvir a nossa programação no seu carro com ainda mais qualidade. É simples. Sintonize 76.7 e viva a experiência Classic Pan. Classic Pan. A trilha sonora dos seus melhores momentos.
a gente volta com o Business para falar que o Brasil pode ganhar uma nova companhia aérea voltada à aviação regional. Trata-se da POP Linhas Aéreas, o nome comercial do projeto de transporte de passageiros da Total Linhas Aéreas, tradicional empresa cargueira em operação no país. A iniciativa foi confirmada pela Total. A proposta da POP é atender principalmente rotas regionais, conectando cidades brasileiras, hoje pouco servidas pelo transporte aéreo regular, e atuando como alimentadora de tráfego para as grandes companhias. Nos estudos iniciais, a operação deve utilizar aeronaves ATR, aquele modelo comum na aviação regional, por operar em pistas curtas e apresentar também custos menores. Apesar do avanço no planejamento, ainda não há previsão para o início das operações. Segundo a empresa, o projeto segue em fase de estruturação e novos detalhes devem ser divulgados conforme o andamento dos estudos. O Mercado Livre demitiu 119 funcionários na América Latina nos últimos dias, sendo 38 no Brasil, em meio a um processo de reorganização interna associado à ampliação do uso de ferramentas de inteligência artificial. Em nota, a empresa confirma as demissões no Brasil, mas nega que os funcionários tenham sido substituídos pela tecnologia, classificando a iniciativa como uma medida pontual. O Mercado Livre afirmou que está reformulando os perfis de UX para integrar de forma mais eficiente as áreas de design e conteúdo, com estruturas mais ágeis e colaborativas. A companhia destacou ainda que a decisão não altera sua estratégia de crescimento do país, nem na região. Atualmente, o Mercado Livre conta com cerca de 55 mil funcionários no Brasil e 120 mil na América Latina. De acordo com a empresa, 42 mil novas vagas foram criadas na região no ano passado, enquanto a inteligência artificial segue como um dos pilares estratégicos do grupo para os próximos anos. Falando em inteligência artificial, a Apple anunciou uma parceria importantíssima com o Google para integrar a inteligência artificial Gemini aos seus dispositivos, com foco na evolução da Siri em iPhones e Macs. Segundo o comunicado conjunto, a tecnologia do Google servirá como base para os novos Apple Foundation Models, conjunto de modelos que sustentará futuros recursos do Apple Intelligence. De acordo com as empresas, a colaboração terá duração de vários anos, sem prazo detalhado, e permitirá o desenvolvimento de uma Siri mais personalizada, com lançamento previsto ainda para este ano. A Apple afirmou que, após a avaliação, considerou a AI do Google a base mais capaz para seus modelos, mantendo um processamento nos dispositivos e na computação em nuvem privada, em linha com os padrões de privacidade. Desde 2024, a Apple já mantém um acordo com a OpenAI para integrar o ChatGPT à Siri. E ainda não está claro como essa nova parceria com o Google impactará esse contrato. Esse anúncio gerou reações no setor. Elon Musk, o dono da xAI, criticou o acordo e afirmou que ele reforça uma concentração de poder desproporcional do Google, que também controla o Android e o navegador Chrome. Vocês estão vendo que a briga está boa, a briga está grande, principalmente quando envolve Elon Musk na jogada, Apple e Google. Mas os desdobramentos de tudo isso a gente vai ver na próxima edição. O Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.